De volta aí para finalizarmos o nosso curso de legislação aplicada ao Ministério Público da União, tá? O mais importante, como eu já disse anteriormente, tá? Está naquela parte da organização do Ministério Público em si. Temos que dar atenção a alguns dispositivos das disposições estatutárias especiais, né, aos membros do Ministério Público, tá? E por fim, agora nós vamos analisar alguns artigos ainda dessa parte, mas mais realmente aí a título de precaução, tá? Vejam só, quando se fala sobre as licenças, estudem o artigo 222, ó. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União licença, inciso 1º, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 2º, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, inciso 3º, prêmio por tempo de serviço, inciso 4º, para tratar de interesses particulares e inciso 5º, para desempenho de mandato classista, tá? Ó, muito difícil a cobrança do artigo 222, lembrem-se das licenças de uma maneira genérica, tá? E qualquer tipo, né, de questão aí envolvendo licença, pode ser que a gente tenha de uma maneira genérica, muito mais para um concurso para servidor no âmbito da Lei 8.112 do que com relação a membro do Ministério Público. Por isso eu não vou nem analisar os parágrafos do artigo 222 não, tá? O mais importante realmente aí é simplesmente lembrar das licenças em si. No 223, nós temos ainda outras licenças, tá? Mas que envolvem diretamente a pessoa, o membro do Ministério Público em si, e não em virtude de alguém da família, um afastamento do cônjuge, companheiro, como a gente viu anteriormente. Vejam só de uma maneira genérica, uma precaução também, tá? Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União, além das previstas no artigo anterior, as seguintes licenças. 1. Para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, observadas as seguintes condições. Óbvio, né? Uma licença para tratamento da saúde do respectivo membro do Ministério Público, quando infelizmente isso for necessário, tá? Inciso 2º. Por acidente de serviço, observadas as seguintes condições. Eu também posso ter uma licença em virtude de um acidente em serviço, tá? Inciso 3º. Marquem inciso 3º e lembrem-se de uma nova regulamentação vigente na esfera pública, tá? E no tocante também ao Ministério Público da União. Inciso 3º, a gestante por 120 dias, observados as seguintes condições. Não é mais de 120 dias e sim de 180 dias, tá? Então não se esqueçam que nós tivemos uma alteração no período, uma extensão, a licença aí, a gestante, ao invés de ser 120 dias hoje, nós temos 180 dias, tá? Inciso 4º, pelo nascimento ou adoção de filho, ou pai ou adotante, pelo nascimento ou adoção de filho, o pai ou adotante, até 5 dias consecutivos, tá? Então eu tenho que lembrar que o pai ou o adotante tem o direito de 5 dias até 5 dias consecutivos em virtude de nascimento ou adoção do respectivo filho. E inciso 5º, né, a licença paternidade no caso anterior aí, né? Inciso 5º, pela adoção ou obtenção de guarda judicial de criança até 1 ano de idade. O prazo da licença do adotante ou detentor de guarda será de 30 dias, tá? Então uma condição especial aí, ó, pela adoção ou obtenção de guarda judicial de criança até 1 ano de idade, o prazo da licença do adotante ou detentor da guarda será de 30 dias, tá? Bem, questões mais difíceis de serem cobradas, como eu disse, a título de precaução, ok? E com relação aos vencimentos, com relação à aposentadoria, apliquem as regras da Constituição da República. A aposentadoria dos membros do Ministério Público seguirá as regras do artigo 40. Não se esqueçam disso, tá? Eu não tenho mais a aposentadoria especial para membro do Ministério Público, assim como acontece com os magistrados. Magistrados e membros do Ministério Público, no tocante à aposentadoria, seguem as regras do artigo 40 da Constituição da República, as mesmas regras aplicadas aos servidores de uma maneira geral, tá? E o mesmo se aplica com relação aos subsídios, tá? Aos vencimentos de uma maneira geral. Então não precisa se preocupar com essa parte aí referente a vencimentos, vantagens, aposentadoria. Em regra, nós não temos esse tipo de cobrança em concursos públicos, tá? E com relação à disciplina. Com relação à disciplina, lembrem-se do artigo 236, tá? E também do artigo 237. Mas o artigo 237 é uma repetição do texto constitucional. O importante no 237 aqui, ó, é lembrar que membro do Ministério Público pode exercer atividade comercial, desde que não seja o acionista majoritário, desde que não seja o sócio administrador, tá? E ele não pode exercer
qualquer tipo de atividade político-partidária, tá? Então, com relação às vedações, que nós já estudamos lá na Constituição da República, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º. Lembrem-se do artigo 237, tá? O 236, vale a leitura, título de precaução? Sim, mas o mais importante está aqui no 237, ó. É vedado ao membro do Ministério Público da União: 1. Receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custos processuais. O mesmo da Constituição. 2. Exercer a advocacia, idêntico à Constituição também. 3. Marque o inciso 3º, para vocês perceberem isso claramente, ó. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial. É vedado em regra, exceto como cotista ou acionista. Ele não pode administrar, tá? Exceto como cotista ou simplesmente acionista, tá? Inciso 4º, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Mesma coisa da Constituição. E 5º, atualizem o inciso 5º. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. Não existe mais a ressalva. Exercer atividade político-partidária, ponto. Risquem todo o resto. Membro do Ministério Público não pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Não se esqueçam do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição da República, tá? O importante aqui é o inciso 3º e essa atualização do inciso 5º, ok? E com relação às sanções, quais são as sanções que podem ser aplicadas aos membros do Ministério Público? 239. Vejam o texto do 239. Os membros do Ministério Público são passíveis às seguintes sanções disciplinares: advertência, censura, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? Então, a título de precaução, pode ser que exista essa cobrança, tá? Eu tenho as penas disciplinares listadas no artigo 239, ok? Nós vamos encerrar o nosso curso por aqui. É muito difícil, tá, que nós tenhamos aí a aplicação de alguma questão de concurso referente a algo que eu não abordei com vocês, pelo menos, né, até hoje o que nós tivemos. Tudo aí eu cheguei a comentar com vocês em termos de concurso, tá? Espero que tenha ajudado bastante, seja no concurso para servidor, seja no concurso para membro do Ministério Público da União.